Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da importante entrevista do Alexandre. Se você ainda não assistiu a primeira, não tem problema. É só clicar no link aqui em cima, conferir lá e daí volta aqui para assistir a segunda. Vai valer a pena, você vai gostar. Bom proveito! Eu queria que você contasse de novo, tentando ser o mais exato possível sobre quais palavras teriam sido, vamos dizer, plantadas na sua cabeça. Sabe, assim, sem nenhuma interpretação. Qual é a lembrança mais pura que você tem dessa frase que surgiu na sua cabeça? Foi assim: aqui não tem branco, não tem preto, não tem rico, não tem pobre. Somos todos iguais. Não tem famoso, não tem aquele que é menos famoso. Para poder adentrar em algum lugar aqui, tem que fazer coisas boas lá. E coisas boas não é da boca para fora, é do coração. Isso deixou bem nítido. Foi colocado. É interessante que é uma frase que explica muito bem coisas do nosso mundo material, né? Quando fala de fama, quando fala de preconceito, quando fala de generosidade, que são valores que estão inclusos quando você pensa em rico e pobre, você pensa sobre a questão da generosidade. Quando você fala em preto e branco, você está falando também do preconceito, né, de comparação, de um se achar melhor que o outro. Isso é muito interessante. E essa voz que você ouviu, quer dizer, que você não ouviu, eu vou fazer uma pergunta que é estranha, mas que às vezes existe resposta para ela. Mesmo você não tendo escutado uma voz, você sentia se era feminina, se era masculina, ou não tinha sexo, você não tem lembrança disso? Não tem. Isso eu senti lá, quando eu estava lá. E outra coisa também, Carlos, não tem religião. Somos todos iguais. No final, falou isso, somos todos iguais. Isso faz parte da frase que ele falou? Isso desculpa que faltou essa. Não tem, não, aqui, eles falaram aqui, foi passado para mim aqui, não nesse mundo nosso aqui, onde eu estava. Isso deixou bem claro para mim. Qual foi a ordem, então? Aqui não tem branco, não tem preto, não tem rico, não tem pobre, não tem famoso. E não tem religião. Somos todos iguais aqui. E aí ele completou dizendo sobre como entrar lá. Isso, para poder adentrar, ele falou desse jeito. Falou, vamos dizer falou, mas não, que implantou. Para poder adentrar aqui, tem que fazer coisas boas, de coração, ao seu próximo. As pessoas, né, que quis dizer. E você, quando voltou, você se sentiu incumbido de transmitir isso, ou você ficou na boa com isso? Não, parece que eu tinha que falar, eu tenho que falar. Qualquer pessoa, minha experiência. Então, aproveitando, depois de ter tido essa experiência, depois de estar de volta aqui, nesse planeta complexo, você gostaria de dizer alguma coisa além dessa frase para todos nós que estamos aqui ouvindo a sua experiência? Olha, se você é bom, tente ser melhor. Porque vai fazer muita diferença para onde a gente vai. Porque quem pensa que a vida termina aqui, está enganado. Quem dá valor às coisas materiais, se apega, está enganada, porque vai perder tudo isso. Um dia vai perder tudo isso. E vai ser cobrado do outro lado. Às vezes o pessoal fala assim: Alexandre, você tem medo da morte? Não. Já tive dúvida, sabe aquele receio, para onde a gente vai. Hoje em dia, eu, firme e forte, toda a coragem do mundo, posso falar, não tenho medo. E às vezes eu falo para as pessoas, a morte, as pessoas que colocam
a morte, porque pelo que eu passei, pelo que eu entendi, que eu senti, é uma passagem, porque você está com os olhos fechados, você acorda em outro lugar, sem dor, sem nada. A morte é o pessoal que faz aquele drama todo, com o ente querido. Então, às vezes, eu sempre falo para as pessoas, saudade, tem que ter saudade sim, tristeza jamais. Porque quem vai não quer voltar. Você disse que tinha dúvidas sobre o que acontecia quando você morria. O que aconteceu? Você diria que foi uma surpresa ou estava dentro das possibilidades que você tinha pensado? Foi assim, uma surpresa, né? Porque assim, eu tenho. Às vezes eu fico me perguntando, não, será que o dia que eu partir eu vou para esse lugar de novo e vão abrir uma porta? Às vezes eu converso muito com minha esposa, né? Eu não sei, pode ser. E nesse dia, eu acho que de repente vai chegar 6, me acolher, não sei, pode ser. Mas medo da morte, tenho. E como é que isso afetou a sua vida depois que você voltou? Os seus sentidos mudaram? A sua capacidade de perceber o sentimento do outro? Ou você teve premonição? Alguma coisa mudou? Carlos, é assim, mudar. Eu trabalho já com espíritos, né? Eu trabalho na linha da Umbanda, eu, minha família, minha casa, trabalho na linha da Umbanda. E eu sempre acreditei nessa parte espiritual. E só foi mais uma certeza. Uma coisa que mudou, que eu percebi, é que eu já não dava, não é que eu não dou valor às coisas materiais, a gente dá porque a gente precisa das coisas daqui, mas eu nunca fui apegado, sabe? Se for para desfazer tal coisa, eu vou desfaço, se for para comprar, a gente vai e compra, se for para gastar, a gente vai e gasta, e essa. Vai ficar duro, fica sem dinheiro, mas tá tudo certo. Eu já não tinha muito isso, agora que eu não tenho mesmo esse apego, não tenho. Não tenho medo da morte. E eu voltei um pouco, eu estava muito assim dedicado à espiritualidade da casa aqui de casa, porque eu trabalho com os guias, com as entidades, tudo, né? E eu estava muito fervoroso nessa época aí. E depois que aconteceu, deu uma acalmada. Aquele fervor que estava, deu uma diminuída, isso eu confesso, deu uma diminuída, mas eu não perdi esse elo da espiritualidade, que eu acredito ainda. E aqui em casa acontecem uns fenômenos que não tem explicação. Que eu sou um médium de incorporação. E as coisas que acontecem quando eu dou passagem para o espírito trabalhar, ele mostra através de mim a mudança física no meu corpo, nos meus olhos, no meu rosto, tudo. E é uma coisa que eu não sei se acontece muito por aí, porque eu não frequento terreiro, essas coisas. Eu nunca fui. A minha casa nunca foi, né? Nós tivemos um aprendizado, uma preparação, porque a gente foi num lugar, numa casa também, que não era terreiro, que eu comecei, a primeira vez foi que eu conheci ali e desenvolvi ali. Aí o guia fica de frente, que a gente fala, né? E o meu guia que toma conta da casa, que é o meu guardião. E então acontecem os fenômenos que não tem explicação aqui. Isso mudou bastante. Eu não entendi direito o que você quis dizer dele mostrar as modificações no seu corpo. Você pode explicar melhor o que é isso? Quando tem sessão e as pessoas passam pela casa da entidade, eles mudam o meu rosto, a voz muda, lógico, a cor dos meus olhos são castanho escuro. E isso é o relato das pessoas quando estão conversando, né? Fica azul, fica verde, fica lilás, fica cinza, dependendo da entidade que tá. E qual o significado disso? Eu acredito que prova que eu acho que não é nem a religião em si, é a espiritualidade, mais acima da religião. Você diz que está um pouco mais calmo, um pouco menos fervoroso nessa dedicação. Isso tem a ver com aquela percepção
ou com o entendimento que você teve que lá não existe religião? Não foi nem por causa disso, não. Eu já voltei assim. Não sei explicar. Às vezes eu busco, me pergunto o que aconteceu. Então, que mudança que gerou em você a percepção de que lá, além de não ter preto, não ter branco, não ter rico, não ter pobre, não tem religião também? O que eu entendo é o seguinte, que nós aqui estamos muito enganados em relação a tudo desse mundo. Porque as pessoas estão deixando o valor, isso seria ser humano um com o outro, por causa de dinheiro, de ambição, de soberba, desfazendo a pessoa. Eu trabalho no meio que as pessoas desfazem de outras, porque não tem um cargo acima. Eu vejo muito isso, porque um é artista, o outro é um da limpeza, sabe? Então você vê muito menosprezo nessa parte aí. Isso geral, né? De que forma isso impactou a sua vida aqui, inclusive na sua relação com a sua religião, que é a Umbanda? Deu uma acalmada, uma esfriada, sabe? Sabe quando você está empolgado com alguma coisa e de repente alguém te fala uma coisa, você já dá uma esfriada, dá uma segurada, dá uma centralizada, você vai com calma. Isso que aconteceu. Eu não sei muito explicar, até desculpa, mas eu não tenho muito o que explicar assim, né? Engraçado que teve um fato curioso, dois fatos curiosos, antes o que eu passei o infarto, 20 dias antes, num sonho, esse meu guia me avisou que eu ia fazer uma viagem astral. Aí, eu até conversei aqui em casa, eu falei assim, ó, meu guia espiritual falou que eu vou fazer uma viagem astral. Aí minha esposa ainda falou, o que é isso, viagem astral? Eu falei, não sei, vou pesquisar. Aí fui na internet pesquisar o que é viagem astral, eu achei que era aquele negócio de sair do corpo, né, visitar, você tá dormindo e voltar. Aí depois de 20 dias aconteceu isso. A minha viagem astral era um infarto que eu tive. E o outro, na sexta-feira, antes de acontecer no sábado, no meu infarto, eu estava deitado assistindo televisão, aí eu desliguei e fiquei deitado para ver se eu pegava no sono. Me veio uma retrospectiva de tudo da minha vida, desde quando eu era pequeno, o que eu achava ter feito de errado. Eu não estava entendendo porque estava vindo aquilo. E vindo, nossa, eu fiz errado isso, sabe, eu fiz errado aquilo, nossa, como eu fiz errado isso, não sei o que, tal. Depois de velho. Veio quase tudo. Eu não tinha entendido o porquê. E hoje, quando você olha para isso, você vê relação com a própria EQM, como se fosse uma preparação. Isso, exatamente. Dos dois casos. Você, quando olha para o céu, você sente saudades de alguma coisa? Direto. Você consegue entender por que isso? Não. Às vezes eu saio na sacada aqui de casa, eu saio todo dia, lógico. E sempre fico olhando e fico imaginando. Que dia que eu volto? Que dia que eu vou voltar? É uma coisa que não tem explicação. Às vezes meus parentes aqui falam assim, ei, Alexandre, às vezes eu começo a falar, eles falam assim, você parece que quer morrer, você fala de um jeito, parece que quer ir embora. Eu falo assim, é difícil falar, expor para vocês o que aconteceu comigo, porque é só vocês passando para saber. Tem hora que às vezes você quer estar lá, você quer voltar. Você falou sobre o tempo, que é diferente. Você consegue explicar de que forma que ele é diferente? Diferente assim, que lá parecia muito tempo que eu estava lá, era mais lento. E minha médica falou que eu morri por 3 minutos só. Parecia 1h30 que eu estava nesse lugar. Nitidamente deu para perceber isso. Você falou que você não percebeu nenhuma mudança nos seus sentidos, de audição, de tato, premonição, sentir o sentimento do outro. Isso não aconteceu, certo?
Isso daí eu sempre tive, Carlos, desde criança. Não mudou em intensidade. Não. Agora, a sua conduta no dia a dia, você disse que mudou. Sim, Os seus familiares também notaram essa mudança em você? sim. Estou mais calmo, mais sereno. Você, quando voltou para o corpo, você por acaso chegou em algum momento a enxergar o seu corpo deitado no hospital antes de entrar nele? Não, não. Eu não tive essa experiência de estar fora e me ver o corpo dele. Não. Eu só lembro que eu abri o olho e já estava em outro lugar, que não era mais o hospital que eu estava. Você disse que aquilo parecia ser uma sala de espera. Eu posso entender que de alguma forma você intuía que havia um lugar além dali para onde naturalmente você deveria ir? Eu não sei se eu deveria ir, mas que dava a entender quando eu estava ali que tinha algo a mais atrás dessa parede luminosa, atrás dessa luz. Deu para entender que tinha algo lá atrás. Ali, essa luz, onde que eu estava, com essa sala, era o quarto que era uma barreira, assim, que eu não podia ultrapassar, né? Então você teve essa sensação de limite também, que não podia passar dali, senão. Não podia nem me mexer. Sim, mas isso era uma impossibilidade. Mas você teve a sensação de limite que, se você fosse além desse limite, você não voltaria mais? Não, essa sensação. Eu fui meio curioso, Foi meio. curioso, porque eu estava querendo, como a luz estava muito próxima, eu achei que aquilo seria uma barreira, que eu erguesse assim, eu ia ver por cima alguma coisa. Então eu fui curioso. Só que quando eu tentei me mexer, eu não tinha como. Você trabalha com televisão, você então vê sistemas de iluminação no seu dia a dia. E as lâmpadas, a iluminação de televisão é forte, certo? E essa luz que você viu, por outro lado, era forte, mas não ofuscava. Isso te surpreendeu na hora? Sim, porque eu olhava diretamente nela e não ardia os olhos, e isso eu percebi. Sabe que você. Eu falei até alto, nossa, eu tô olhando a luz, mas não tá queimando meus olhos. Como é que você define esse outro lugar para onde você foi? Você diria que é uma outra dimensão, um universo paralelo? É aqui mesmo? É junto? É outra dimensão, é outro lugar. Não tem comparação pelo só o. É, Carlos, só essa sala que eu estava, grande, você já dava para perceber que era uma coisa fora do comum, fora da nossa realidade. Você sentiu algum cheiro? Não, só visão mesmo. Você escutou música? Não. De alguma forma você sentiu que essa experiência foi causada? Eu acho que sim, tenho sim. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Eu fiz 51 anos em abril agora. Desde os meus 18 anos, eu treino academia. Aí teve um período que eu parei, aí eu casei, e aos 32, 31 anos, eu voltei para academia de novo, que eu tinha parado nesse tempo, e eu fiquei quase 15 anos sem parar de ir. Segunda a sexta-feira, eu estava meio viciado, eu era bem forte, sabe? Bem robusto, uma saúde perfeita. Nunca tive problema de saúde assim. Sabe quantas vezes eu entrei num hospital? Acho que foi uma vez que eu estava morando no interior, porque eu estava passando mal e tomei soro na veia. Porque o resto nunca tinha pisado nem para fazer consulta, nem nada. E sempre foi dedicado à saúde, academia, era regrado, tomava refrigerante, fritura, eu era daqueles bem chato, bem regrado mesmo. Nunca tive problema de pressão alta, comia coisa bastante com sal, aí eu limitava quando eu estava treinando. Não tenho problema de pressão, nunca tive problema de pressão alta, diabetes, essas coisas, nada, 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 nada. E tanto que quando isso aconteceu comigo, quando o pessoal falou, nossa, o Alexandre teve infarto, o pessoal ficou bobo. Carlos, aconteceu isso comigo, fiquei uma semana no hospital,
Saí no sábado, no domingo eu já estava dirigindo o carro. E não foi pouco que aconteceu comigo. Tem meus laudos aqui, tem os exames, dá na mão de um doutor, ele vai ver que foi seríssimo. Que essa veia que causou o segundo infarto, que me levou ao óbito, mesmo que seja por 3 minutos, foi uma trombose, que foi uma coisa complicada, que é um nome que eu nem sei falar, que os médicos falaram. Então, dá essa impressão que foi causado. Causado para que você desse esse recado? Exatamente. Faltou alguma coisa, você acha, da gente conversar sobre? Na semana que eu saí, estava em casa, estava eu, minha esposa e minha filha deitado na cama assistindo televisão e a gente conversando, né? Ela perguntou assim: Alexandre, será que você não viu a sala de cirurgia, aquela luz que tem, você achou que era? Então, imagina, a primeira vez que eu fui fazer a cirurgia, eu vi como que era, um negócio redondo, tinha vidro do lado de cá, os médicos estavam do lado de cá, tinha parede cinza do lado de cá, imagina. E eu trabalho numa área, o Carlos, de televisão dentro do estúdio, você parece um radar, você tem que ver tudo, porque quando você grava um programa ao vivo, tem que dar tudo certo, a confusão está nos bastidores, mas diante da câmera tem que estar perfeito. Então você não pode deixar vazar um cabo, você não pode deixar vazar um copinho de água, você não pode deixar vazar não sei o quê, uma garrafa que tiver que não tem que estar ali, não pode entrar, entendeu? Então você adquire tudo essa percepção. E eu adquiri muito isso, porque eu trabalho em televisão há mais de 25 anos. E você aprende no dia a dia a ter essa visão geral das coisas que acontecem dentro de um estúdio de gravação. O Cabuman que está falando alto ali, você já vai do lado dele, tá onde? Fazer silêncio, está atrapalhando, né? Você entendeu? Então, eu tenho essa visão. E eu falei para ela, imagina, eu vi, quando eu fui fazer a cirurgia, colocar o catéter a primeira vez, fazer o cateterismo, eu vi toda a cena lá do quarto da cirurgia, a sala de cirurgia, vi tudo. E onde eu estava, totalmente diferente para onde eu fui. E ainda outra coisa que ela falou também, ela falou assim: Alexandre, sabe o que quando você fala assim, é difícil a gente acreditar, não é que a gente não acredita. Sabe aquele ditado que nem São Tomé fala, tem que ver para crer? As pessoas têm que passar para ver. Ela falou, não é fácil, não é que a gente não acredita que você fala, a gente acreditamos, só que é complicado para a gente. Eu falei, não, eu entendo. Tanto que às vezes, Carlos, tem pessoas lá no serviço que perdeu entes queridos, perdeu mãe, tudo, né? Outros perderam a avó. Aí vem conversar comigo, eu sei que é difícil nesse momento a gente falar alguma coisa de conforto. Aí quando eu conto a minha situação, o que eu passei, e às vezes eu falo para eles, ó, você pode ter certeza, se sua mãe ou sua avó, que nem aconteceu lá, do pessoal fala, comentar comigo, pode ter certeza, ela partiu, ela não morreu, ela partiu, e pode ter certeza que ela não quer voltar. Aí eles falavam, é mesmo? Que a sensação é essa. É muito bom. Você não quer voltar. E é verdade, não quer voltar. Aí eles vêm chorando, sabe, conversando. Não sei se é um meio de acalmar, mas eu falei o que eu senti, o que eu passei e o que é. A dor só fica enquanto a gente está nessa forma física. Passou disso. Mas não. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. Nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?